Minha diretoria tá terminando o jogo ali na televisão, Flamengo e São Paulo. O Flamengo tá ganhando de 1-0, capaz do Flamengo fazer um gol no finalzinho. É capaz de eu estar gravando, mas enfim, um jogo absolutamente dentro daquilo que se imaginava, dentro daquilo que a gente com consciência e com bom senso podia esperar. O Flamengo é muito melhor do que o São Paulo. É, o São Paulo teve a posse de bola, chegou ali algumas vezes, tá, mas chance criada mesmo, aquela grande chance, não aconteceu tanto assim, é que teve, estava impedido e tal. O Flamengo vence o jogo, se classifica com tranquilidade, e assim como no primeiro jogo, eu vou repetir a mesma coisa, que na hora de fazer uma análise, falar assim, pô, o São Paulo jogou bem, o São Paulo jogou melhor e tal, não sei o quê, eu não consigo ter a exata noção do quão o resultado que estava acontecendo é parte disso. Uma coisa é você estar jogando contra o Flamengo e tá 0-0. O Flamengo se comporta de uma maneira. Outra coisa é você tá jogando com o Flamengo tá ganhando o jogo de 1-0, ou de 3-1, ou de 4-1, como hoje, na soma, no agregado dos dois jogos. O Flamengo se porta de uma maneira, vai tocar a bola, não precisa ficar correndo atrás e tal. Então, assim, não tem nenhuma dúvida que a superioridade técnica do Flamengo é gritante. É um time muito mais entrosado, é um time muito mais qualificado, muito mais confiante, jogando dentro de casa, que está há muito tempo jogando junto, tem um coletivo fodido. O São Paulo não tem nada disso, o São Paulo não tem nenhuma qualificação acima da média técnica individual com seus jogadores. O São Paulo não tem um time formado que jogue o tempo inteiro junto, que tem um coletivo fodido. Por exemplo, hoje jogou o Alisson não costuma jogar. Não há uma definição assim tão clara de qual é o time, como você sabe exatamente qual é o quarteto de ataque do Flamengo durante quase todo o ano, nos últimos 3 anos, né? Saiu o Bruno Henrique, entrou o Pedro por uma contusão. Mas você sabe como é que joga, você sabe quais são as possibilidades, você sabe quem são as reservas que vão entrar, em que posição vão entrar, todos os jogadores. Então o Flamengo é um time que, ao mesmo tempo que você tem uma gigantesca capacidade de observação e, portanto, de montar um time para parar o Flamengo, você tem a incapacidade técnica de parar o Flamengo. O que aumenta ainda mais o mérito do Flamengo. Porque quando você tem um time que está ganhando sempre, você vê o Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro no passado foi lá, montou um time legal, tal, não sei o que, jogou bem, ganhou. Ih, rapaz, vai tomar outro? Não. Foi lá, ganhou 2 títulos, foi o grande campeão do Brasil no ano passado e tal. E quando chega esse ano, todo mundo olhou e falou: então você vai repetir aqui, o Nacho, tal, não sei o que, o Zarate, o Keno. É isso. Aprendemos a jogar. E o Atlético não está conseguindo se criar. O Atlético, quando ele tem a bola e a iniciativa do jogo, ele não consegue se criar. Por quê? Porque todo mundo já aprendeu como o Atlético Mineiro joga e o Atlético está tendo que agora, com a chegada do Cuca, a volta do Cuca, reinventar uma forma de jogar. O Atlético tem dificuldade, especialmente em casa. Fora de casa, o Atlético tem resultados, em casa ele não tem. Por quê? Porque é o momento que ele propõe o jogo e que ele repete as ações da maneira que o adversário consegue, né, dar uma inibida. Fora de casa, normalmente você joga muito de acordo com o adversário. Ele tem uma maneira de jogar em casa que ele não vai mudar tanto. Você tem bola retomada, né? Você tem uma série de condições diferentes. O São Paulo fez um jogo ruim no Maracanã? Não. O São Paulo fez um jogo ruim no Morumbi? Não. O São Paulo sai da Copa do Brasil de cabeça erguida. Eu acho que o São Paulo nem merecia o resultado do Morumbi. Eu acho que o São Paulo merecia pelo menos empatar o jogo. Fez um bom jogo. Mas é aquilo que eu falo. Assim como hoje, eu não sei se o Flamengo está jogando ali dessa maneira com o São Paulo, porque o Flamengo não precisa do gol, porque já está na frente, ou se porque o Flamengo, realmente, o São Paulo conseguiu encontrar uma forma de equilibrar uma partida no volume do jogo, pelo menos, contra o Flamengo. Acho que pela situação dos dois nos campeonatos todos é meio difícil acreditar nisso. Então eu fico mais por acreditar que a circunstância do jogo permitiu ao São Paulo ter uma atuação nos 2 jogos acima até do que se esperava. O São Paulo consegue ter a bola, consegue chegar na área do Flamengo, não tomou nenhuma goleada do Flamengo nem nada, mas é isso, gente. O time do Flamengo é muito melhor. E isso é muito nítido. Quando você vê a defesa do São Paulo tentando parar os jogadores de ataque do Flamengo, você vê que os jogadores do ataque do Flamengo levam vantagem. Quando você vê o Davi Luiz em cima dos atacantes do São Paulo, ele toma a bola com uma facilidade, com um posicionamento ali que é diferente, cara. O Davi Luiz é diferente dos zagueiros do São Paulo. O Davi Luiz está acima disso. O Felipe Luiz é um jogador muito inteligente. O Rodinei está em grande fase, embora não seja nenhum gênio nem nada. Você tem 4 jogadores de frente do Flamengo que são absolutamente acima da média. Nós estamos falando desses 4 jogadores, os 4 jogadores têm grandes chances de pelo menos 3 irem para a Copa do Mundo. Isso se não forem os 4. Os 4 fazem parte das suas respectivas. Né? 3 brasileiros fazem parte do processo até chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira
E o Arrascaeta faz parte da seleção uruguaia até chegar. Então, assim, os 4 jogadores de frente do Flamengo são jogadores que vão jogar a Copa do Mundo, talvez. Não tem, sabe? Não adianta tu botar ali, pô, o Caleri, que é um jogador, bom jogador, ídolo do São Paulo, se identifica com o São Paulo e tal. Mas, assim, tem uma carreira que ele jogou mal a vida inteira e só acertou no São Paulo, entendeu? O Luciano não é um puta gênio, é um bom jogador e tal, mas não é nem um puta absurdo. Os jogadores de meio campo de criação do São Paulo não tem nada ali de excepcional. Né? O Reinaldo é um jogador bom, ok, na lateral, mas é ok. O Igor está começando agora a funcionar na lateral. Então, não adianta a gente querer se iludir, querer criar um monstro aqui para tentar dizer que não, poderia ter sido. Não poderia ter sido, gente. Não poderia ter sido. Eu falei isso aqui antes do primeiro jogo, falei depois do primeiro jogo, repito agora ao final do segundo jogo. Para poder acontecer o que a gente está esperando, o São Paulo tem que estar num grande momento, não é o caso. O São Paulo não joga um grande futebol e no Campeonato Brasileiro está olhando para a zona de rebaixamento e se classificou com dificuldade em cima do Atlético Goianiense para um campeonato tosco que é a Copa Sul-Americana, onde disputam times fracassados em sua maioria. A Sul-Americana é isso. Tá na final, parabéns, que ótimo, maravilha, queremos ganhar, mas não coloque isso numa situação de nossa, que do caralho, porque não é isso, cara. Quantos times jogaram a final da Copa Sul-Americana, semifinal, estavam quase rebaixados no Campeonato Brasileiro. Então, vamos ser realistas. O São Paulo perdeu de forma ridícula o Campeonato Paulista, o São Paulo está muito mal no Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil sem a menor contestação, tomou 4-1 no agregado do Flamengo. O São Paulo não tem esse ano nenhum motivo para que você olhe e fale, porra, que puta esperança que eu tenho. Não tem, irmão, desculpa, não tem. Não tem futebol para isso, não tem evolução coletiva para isso, não tem nada disso acontecendo para que isso possa acontecer. E os méritos do Flamengo são absolutamente indiscutíveis e não é de hoje, são 3 anos em que o Flamengo é absolutamente protagonista e tende a continuar sendo. Então, apenas um grande acaso. Um grande acaso é uma expulsão no começo do jogo, 2 expulsões durante o jogo, um pênalti no 5 minutos de jogo. Esses são os acasos do futebol. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí você está contando muito mais com algo extra ou com algum demérito do próprio adversário, se o Flamengo vai lá fazer uma cagada e tem um jogador expulso, do que você achar que os dois 11 contra 11, o São Paulo em 2 jogos. Se fosse um jogo, você podia até, um jogo só dar. Né? Pode acontecer. Agora 2 jogos é muito difícil. Então, acho que o São Paulo sai, não vou dizer que de cabeça erguida, você não pode tomar um 4-1 e sair de cabeça erguida sendo um time grande, não tem como. Mas assim, o São Paulo jogou 2 bons jogos, 2 jogos ok, aceitáveis, não passou nenhum vexame contra o Flamengo, não foi humilhado pelo Flamengo nem nada. Teve lá suas oportunidades, tal, teve a posse de bola, tomou a iniciativa quando tinha que tomar e tal. E perde porque o Flamengo é muito melhor mesmo e tá tudo dentro do contexto, tudo certo. Né? O Flamengo descobre amanhã, Corinthians e Fluminense, o seu rival, mais uma final que o Flamengo chega nesses anos. O Flamengo é favorito contra qualquer um dos dois, por ser o melhor time da América do Sul, com muita sobra no papel, né, tecnicamente, individualmente. Mas, nos 2 casos, o Flamengo encontra um clássico nacional das 2 maiores torcidas do Brasil, de um time muito parecido com o Flamengo em reverter resultados improváveis, que é o Corinthians, e o outro que é um time que faz com o Flamengo o seu grande clássico, que está no seu hino, que tem uma história de rivalidade fodida e de resultados improváveis. Tá? Então, nos dois casos, o Flamengo terá uma final difícil. Pode acontecer qualquer coisa, o Flamengo é favorito, mas é uma final difícil. Nos 2 casos, eu sinceramente, se eu fosse flamenguista, para não ficar no muro, eu acho que se for para ser mais histórico, tem que ser o Fluminense. Pode ser o Fla-Flu do século, né? Um grande Fla-Flu decidindo um campeonato nacional em 2 jogos. Se for para ser conservador e evitar ao máximo, falar, pô, qual que é o meu menor risco aqui de dar merda? Eu acho que o Corinthians, porque é um rival um pouco mais distante, o imponderável joga um pouco menos, e o Flamengo é melhor time do que o Corinthians, né? Ainda mais agora que o Corinthians perdeu o William, perdeu o Paulinho, enfim, aquele time que a gente imaginou do Corinthians, ele não está em prática. Então, se eu fosse flamenguista, eu estava torcendo um pouquinho mais pro Corinthians, mas um pouquinho só, 55-45. Parabéns pro Flamengo pela classificação absolutamente justa, merecida, o melhor time do Brasil, um futebol que dá gosto de ver e faz jus a todas as finais que está chegando e os resultados estão aí. Tô triste não é pela vitória do Flamengo, é pela derrota do meu tricolor, né, gente? Você sabe, né? Valeu.